O Trilhas da Democracia continua na Faculdade de Direito do campus Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, debatendo hoje o combate do Ministério Público à violência contra a mulher. As nossas convidadas são Ludmila Reis, procuradora do Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal, e Shirley Machado de Oliveira, promotora do Ministério Público Estadual de Minas Gerais. Shirley, a primeira pergunta que eu te faço diz respeito ao trabalho que vocês desenvolvem junto às mulheres num município, num conjunto de municípios do Vale do Jequitinhonha, e que retrata uma outra forma de ser do Ministério Público, né? Um Ministério Público que dialoga, se aproxima da sociedade civil, das mulheres, e eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Obrigada, Marco Antônio. Primeiro, uma alegria estar aqui. Eu estive na promotoria de Turmalina de 2017 até agora, em junho de 2019, e tomei conhecimento a partir dos números, né, de uma estatística dos problemas que atingiam a comunidade, que a violência contra a mulher era um dos principais problemas que chegavam na polícia civil como militar. E o Ministério Público, né, claro que tem uma postura reativa diante desses problemas, no sentido de garantir, né, o andamento do processo penal, enfim, mas a gente entendeu que o Ministério Público poderia agir de uma forma preventiva. E nesse momento também aconteceu um feminicídio na cidade, que foi um feminicídio que abalou a comunidade como um todo, e mexeu muito com as instituições, porque essa mulher que foi vítima, né, desse feminicídio, ela tinha uma medida de proteção. Então a gente entendeu que em algum momento havia uma possibilidade de qualificação do nosso trabalho que não estava conseguindo garantir a proteção dessa mulher, apesar de ter uma medida. E aí nós resolvemos, né, a promotoria de justiça, assistente social do judicial, assistente social do CREAS, a gente resolveu fazer uma reunião em que a gente aproveitasse esse momento doloroso mesmo daquela sociedade para transformar aquilo numa qualidade maior do nosso atendimento, e nós convidamos aqueles órgãos que lidam com a situação de violência contra a mulher no município de Turmalina. Então, a delegacia, né, o delegado de polícia, polícia militar, o CRAS, o CREAS, a vigilância epidemiológica, o conselho tutelar, né, o poder judiciário e outros órgãos também tiveram presentes naquele momento, assistência judiciária do município, a própria OAB. E naquele momento a gente passou a ter um diálogo muito franco, né, e o Ministério Público atuou naquele momento como um indutor dessa reflexão junto àqueles órgãos, para que a gente pudesse ver o que faltou. E foi uma reunião dura. A partir daí a gente entendeu que havia uma dificuldade de comunicação e que o combate à violência contra a mulher, até aquele momento, era feito de forma isolada por todos esses órgãos, sem sinergia, sem uma integração operacional, como determina a Lei Maria da Penha, e muitas vezes com a pouca efetividade por conta dessa falta de diálogo, né? Nesse caso específico dessa vítima, que eu contei o caso, não havia uma comunicação para os órgãos da assistência social de que ela estava sendo vítima de violência, então impediu que outras ações fossem tomadas, né? A ideia que a gente percebeu naquele momento era que era necessário criar alguma forma de integrar as diversas políticas públicas que existiam naquele município, saúde, educação, segurança, né, o próprio cuidado com os filhos, porque a gente percebia que a questão da violência, ela não atinge só a mulher, ela atinge a família, ela atinge a escola, ela é um problema de saúde pública, e a gente estava enfrentando aquilo de uma forma isolada. Antes de você continuar, deixa eu passar a palavra para a Ludmila para saber se essa é a mesma percepção que vocês do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal têm em relação às várias modalidades de assédio que são cometidas contra as mulheres no local de trabalho. Bom, a gente tem a mesma percepção. E qual que é a nossa percepção e qual que é o viés que a gente trabalha? É no sentido de conscientizar
à sociedade de que a gente vive ainda numa sociedade patriarcal, tem esse machismo estrutural. E, na verdade, a gente tem que entender que com o machismo estrutural, patriarcado e essa divisão sexual do trabalho, né, mulheres vão lá ter esse trabalho de proteção, de cuidado, e os homens vão sair para ganhar dinheiro, o que a gente consegue com isso? A gente consegue uma sociedade em que a mulher fica numa posição de subalternidade sempre. E se a mulher está sempre nesse papel de subalternidade, o que acontece? Na escalada da violência, a gente vai indo e vai chegar até o ponto de feminicídio, por exemplo. Então, de que adianta a gente sempre trabalhar nesse viés repressivo, ou só criando, por exemplo, promotorias para combater violência doméstica ou tratar, no caso do repressivo, se a gente não começa a falar sobre a questão da igualdade desde da escola? Se a gente não começa a debater isso nos ambientes de trabalho, nos espaços de poder. Então, a gente trabalha no Ministério Público do Trabalho com esse processo de conscientização, de não discriminação, obviamente, dentro do mercado de trabalho, mas com esse processo prévio de combate ao assédio sexual, ao assédio moral, porque muitas vezes o assédio sexual não é só aquela vantagem, é justamente para colocar essa mulher num papel de inferioridade. E isso é feito de forma a descartar ela dos espaços de poder, dificultar. Então, a gente tem que enfrentar essas questões, tem que falar de divisão, tem que falar de promoção de igualdade, de iniciativas de igualdade de gênero, porque quando a gente tiver, sim, essa verdadeira igualdade, aí a gente vai ver que isso impacta diretamente nos casos de feminicídio, por exemplo, nos casos de violência doméstica. Porque senão a gente vai estar trabalhando assim só no remédio. E a gente não vai estar trabalhando na causa, porque a causa estrutural da nossa sociedade que é machista. A causa estrutural que é essa sociedade que coloca a mulher nesse papel de subalternidade. Então, a gente precisa discutir promoção de igualdade de gênero nessa perspectiva de consciência. E as violências contra a mulher são das mais variadas formas. O assédio moral, o assédio sexual, o man-interrupting, que é constante, o mansplaining. Então, a gente mesmo dentro do Ministério Público sofre com isso. Eu tenho certeza absoluta de que toda mulher, em algum momento, sofreu algum tipo de assédio sexual. Só que isso é tão normalizado na nossa cultura que a gente sequer sabe que aquilo foi um assédio. Só que a violência, ela é assim como no caso, por exemplo, dos adolescentes, se você não vai combatendo, é uma escalada da violência. Então, a gente tem que mostrar qual que é a pirâmide da violência. O que está na pirâmide da violência, na base? É realmente esse machismo estrutural. E a gente tem que trabalhar com isso na escola, cartilhas, campanhas, rodas de conversa, e a gente tem que ter iniciativas concretas nas empresas, nas instituições e nos espaços de poder de realmente as mulheres ascenderem. Porque quando a gente ascende, você, além da questão da representatividade, a gente está falando de Estado democrático de direito, a gente precisa ter essa representatividade, a gente tira a mulher dessa condição de subalternidade. E aí o homem vai entender ela como alguém que tem os mesmos direitos e obrigações. Voltando a Shirley, quais foram as linhas de ação que vocês então implementaram a partir dessa experiência de feminicídio que aconteceu na cidade onde tu atuava? Bom, a partir daí, nós passamos a fazer reuniões frequentes para entender quais os órgãos que lidavam com a questão da violência, como eles trabalhavam, qual que era o fluxo interno de atendimento daquela mulher naquele órgão. A gente percebeu que faltava capacitação desses atores para entender, que, como a Ludmila colocou também, que a violência ela é presente, ela é uma realidade e ela é um ciclo, né? Então, a gente percebia que alguns dos órgãos que faziam atendimento inicial à mulher compreendiam a violência quase que culpabilizando a mulher. Né, sem entender ou sem ter uma sensibilidade para ouvi-la e entender como que funciona aquele ciclo, porque a psicologia explica, né, que a pessoa violenta, o agressor, nem sempre ele é violento, teve um momento de aproximação, tem um momento de desgaste, tem um momento da violência, mas depois volta no momento de lua de mel. Então, se você não entender o que prende a mulher naquela situação, seja uma questão econômica, uma questão afetiva, é muito complexo e é muito
profundo para a gente dizer simplesmente a solução é largar, a solução é recomeçar. Então, diante de tudo isso, a gente entendeu que precisava integrar essas diversas políticas para fortalecer essa mulher que está nessa situação de violência, para que ela possa, sim, fazer as suas decisões como ela entender melhor. Então, nós passamos a nos reunir, criamos um protocolo municipal de enfrentamento à violência, que foi debatido e construído de uma forma democrática entre todos esses órgãos. Quais foram os principais atores envolvidos nesse diálogo? A nossa rede, ela começou pequena, menor, e hoje ela está bem grande, né? Mas principalmente ao Poder Judiciário, através da Assistência Social Judicial, o CREAS, que no nosso fluxo de atendimento é o órgão que centraliza essas informações e consegue disparar outras ações que a gente entende importante para atendimento dessa mulher, o CRAS, a Assistência Judiciária, o Ministério Público, as escolas, a Vigilância Epidemiológica, nós temos diversos órgãos que compõem, né? E as mulheres? Qual foi a receptividade? Como é que se deu esse processo de aproximação em relação às mulheres? Então, as mulheres, elas foram, né, ouvidas principalmente numa atividade que foi desenvolvida pelo CREAS, que foi a terapia comunitária, né? Então, dentre as ações que foram criadas, né, esse protocolo acabou virando uma lei para orientar toda a atuação. Uma lei municipal, né? Se criou o Conselho da Mulher também depois. Nós tivemos fóruns em Turmalina para ouvir essas mulheres e essas demandas. Muito, né, do que foi colocado aqui foi colocado por elas com né, uma dificuldade de romper esse ciclo de violência. E produziu até um pequeno documentário, CREAS, em que as mulheres puderam expor como era o atendimento anterior e como passou a ser a partir do momento que a gente se organizou. Então a gente percebeu que quando a gente se organizou, a gente deixou de revitimizar essa mulher a partir de um atendimento mal qualificado. A gente passou a priorizar na polícia, tanto civil como militar, o atendimento dessas ocorrências. Estamos, né, a rede continua trabalhando com a perspectiva de trabalhar com os agressores no sentido de grupos de reflexão, para que, né, a gente também combata a causa da questão que envolve também o agressor, que às vezes ele agride uma pessoa, depois ele termina e agride outra. Então tem uma questão de reincidência muito alta que a gente também precisa contemplar ele nos nossos projetos. Enfim, né, depois desse trabalho da rede, nós fizemos também uma capacitação com todos esses atores, uma campanha educativa muito forte, que envolveu cartilha, que envolveu o envolvimento que envolveu as escolas como um todo do município. Os filhas das mulheres também participaram dessa dinâmica? O Conselho Tutelar, ele é um dos órgãos da rede, então a gente entende que a nossa rede tem várias portas de entrada. Pode ser que o conselho, no atendimento, ele tenha conhecimento da situação de violência, e aí isso dispara todo o trabalho que é feito da rede, como nas escolas, enfim. Então a gente ampliou essas portas de entrada, e a partir do momento que a mulher ela é atendida por qualquer desses órgãos, ela já entra no nosso fluxo, que tem o objetivo de integrar todas essas políticas. E quais são já os resultados visíveis? Houve uma queda do número de casos de violência? Segundo estatísticas da Polícia Militar, que nós pegamos desde 2015, 16, 17, 18, a rede foi criada em 2017. Desde a criação da rede, houve uma redução dos casos de medida dos registros de ocorrência em relação à violência doméstica contra a mulher em Turmalina, desde a criação da rede. Nos 2 anos seguintes à criação da rede, houve essa redução. Ludmila, eu queria que você falasse um pouco sobre as experiências, as linhas de ação desenvolvidas pelo Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal. Eu sei que você já desenvolve ações no campo étnico-racial, pessoas com deficiência, e no caso nos casos de agressão contra mulheres, violências simbólicas, assédio, etc. Bom, a gente tem uma atuação forte em relação ao combate ao assédio moral e assédio sexual nas relações de trabalho. E então, assim, a gente atua, seja por meio de denúncias que chegam, e a gente também começou a fazer uma atuação mais proativa,
porque você ficar só atuando nessa forma reativa a partir de denúncia, a gente realmente não muda e não impacta a realidade. Então, como a gente trabalha nessa perspectiva de que as empresas precisam estar o tempo inteiro com um canal de comunicação, ou seja uma ouvidoria ou um canal sigiloso para denúncias, então a gente fez notificações recomendatórias para as grandes empresas. Obviamente que a questão de assédio moral e assédio sexual acontece em todas as esferas, todos os níveis de empresa. Mas a diferença de padrão nos casos ocorridos em empresas privadas, em empresas públicas, ou não, indiferente? Né? É indiferente, e eu posso te assegurar assim, com tranquilidade que nas instituições e nos órgãos públicos de uma forma geral, aí serviço público, ocorre da mesma forma. E ainda no serviço público acontece de uma forma que eu acho até bastante cruel, porque normalmente o assédio sexual se dá em relação às terceirizadas principalmente. E seja pelos próprios gestores de contratos, seja pelos servidores públicos. Então, isso é mais cruel ainda. Quer dizer, já sofre com a precarização da condição de ser terceirizado. Sim. E isso torna a situação ainda mais fragilizada dessa mulher. E é mais cruel ainda, porque como são contratos normalmente de terceirização, elas acham que é normal esse tipo de assédio e que elas precisam corresponder. Então, eu posso te falar que hoje, como que a gente está fazendo uma atuação? A gente, via ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, a gente fez uma oficina chamando todos as representantes dos comitês de gênero e raça, quando tivesse alguém indicado, para a gente fazer uma oficina sobre questões de assédio moral, assédio sexual e também de promoção de igualdade de gênero. Porque qual que é a nossa dificuldade? A gente às vezes não consegue nem fazer com que os gestores, os servidores públicos, por exemplo, compreendam o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual. Então, a gente vai reproduzindo modelos de violência sempre contra as mulheres, sem que sequer essas mulheres saibam o que está acontecendo, tenham consciência. Então, a gente, em relação a órgãos públicos, ali, ministérios, principalmente ali no Distrito Federal, nós fizemos via ENAP uma oficina para poder ter vamos dizer assim, parâmetros mínimos para que depois, nos próprios órgãos, aquelas pessoas fossem replicadoras daquelas iniciativas. Porque assim, a nossa área de atribuição ao Ministério Público do Trabalho é em relação a empresas privadas e empresas públicas, sociedade de economia mista. Em relação às empresas públicas, sociedade de economia mista e privadas, eu encaminhei uma série de cartilhas que a gente fez, tudo PDF, que podem ser replicadas, e com uma notificação informando que todas as empresas precisam zelar por esse meio de ambiente de trabalho seguro, rígido e, obviamente, respeitando, porque, no fundo, isso tudo é questão de dignidade da pessoa humana, da questão do trabalhador. Então, eu encaminhei para que as empresas, se não tiverem canais de comunicação seguros, coloquem, porque isso é em relação ao assédio sexual, mas é em relação ao assédio moral também. Porque assédio sexual, obviamente, que acontece em relação aos homens, mas acontece muito mais em relação a mulheres. Assédio moral a gente ainda não tem, eu não vi estatísticas eficientes assim, ou diagnósticos de que mostrem que normalmente é maior em relação à mulher. Mas eu acredito sim que seja, porque a mulher sempre, normalmente, nesses espaços de trabalho, ela está numa situação fragilizada. Então, você precisa de ter um canal sigiloso, você precisa ter rodas de conversa constante, a gente precisa ter palestras sobre o assunto, precisa ter cartilhas. Então, para até facilitar, porque se eu encaminho uma notificação para a empresa e falo assim, você tem que fazer rodas de conversa, você tem que fazer cartilhas falando, muitas vezes vão ter dificuldade. Então, eu já encaminho as nossas cartilhas, eu já encaminho os vídeos, eu me coloco à disposição para fazer participar de rodas de conversa, alguma palestra de conscientização, justamente para a gente interromper esse fluxo. E ultimamente eu tenho falado muito nessa questão das terceirizadas, principalmente terceirizados estagiários, porque essas terceirizadas, quer dizer, é o ponto mais fraco ali na relação. Então, o mais frágil dessa cadeia. Dessa cadeia. Já é cruel por si sim. Só. Então,
E obviamente que eu não vou nem falar que tem essa perspectiva de classe também e de raça que sempre está também na interseccionalidade. Então, tenho feito esse trabalho de conscientização e a gente tem uma parceria com a Secretaria de Educação ali do Distrito Federal e a Secretaria de Justiça e Cidadania. Então, a gente sempre faz algumas ações articuladas para poder, assim, seja nas escolas, em alguma ação que seja do GDF, junto com essas secretarias, para estar conversando, nos colocando à disposição para ver se a gente consegue minorar essas questões. E sempre também nessa perspectiva de empoderamento da sociedade, de entender que a mulher tem os mesmos direitos e deveres, ela não pode estar numa posição de subalternidade. E dentro das empresas, a gente tem um diálogo com as empresas no sentido de que a diversidade tem que ser compreendida como modelo de negócio. Então, assim, vamos dizer, é lucrativo para a empresa ter nos seus quadros o máximo de diversidade, porque se ela vai prestar um serviço ali para a população ou vai vender um produto, ela precisa de ter nos seus quadros os vários tipos de pensamento plural, para poder fazer um produto que vai espelhar aquela sociedade. Então, o nosso trabalho é mais nessa perspectiva. E como é que você se sente na atual conjuntura em que o discurso que vem da presidência da República é exatamente contrário ao combate a essas formas de violência? A gente realmente está vivendo um momento muito difícil e quem trabalha com essas pautas aí de inclusão e pautas verdadeiramente, vamos dizer assim, identitárias e de igualdade, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade por conta dessa lógica subvertida de que a gente não pode ocupar o espaço que é nosso, né? Mas, com felicidade, o que eu vejo acontecendo? Que apesar desse discurso e desse discurso de ódio, o que a gente vê, pelo menos nas grandes corporações, é que essa pauta, ela veio para ficar. Então, assim, e obviamente que a gente trata com grandes corporações, trata com as pequenas também, mas nas grandes empresas, e eu conversei, por exemplo, com representantes dos 5 maiores bancos, isso já é um discurso que eles já entenderam que não tem mais volta. Porque hoje também as pessoas já têm uma lógica de um boicote também. Então você vê que já nas propagandas eles já colocam pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência e colocam isso já como um valor. E também falaram que já nas empresas eles têm aquelas, por exemplo, várias empresas grandes ou nas universidades corporativas dos bancos, que vão fazendo aquelas trilhas de merecimento, a questão da diversidade, do respeito, da tolerância, da inclusão, é algo que é frequentemente discutido. E eles colocam muito claramente que aquilo é um valor da empresa. Então, se aquele funcionário não se enquadrar naquele valor, então aquelas coisas que a gente vê assim, nas redes sociais, que homofobia, ou misoginia, ou racismo, se tiver dentro da empresa, ele é demitido mesmo, nessas grandes empresas, por óbvio que eu estou falando. Mas acontece que essas empresas, e aí a gente está falando de uma sociedade que é capitalista, elas vão impactar a mudança. Então não adianta a gente querer achar que vai ser diferente. Não vai ser diferente, porque a gente tem, por exemplo, a população feminina são 51%, a população negra 54%. A gente não pode ignorar para sempre esses números e isso vai ter que ser reproduzido nos espaços de poder e aí nas empresas privadas. E as grandes empresas já entenderam isso. Shirley, como fazer para que essa experiência exitosa que você desenvolveu seja expandida para outros MPs do Brasil, ou pelo menos do estado de Minas Gerais? Existe essa possibilidade? E quais são os canais para que isso aconteça? Essa experiência de Turmalina ela foi desenvolvida como um projeto social, né? Como projeto social, a gente registrou toda essa iniciativa e houve, né, a construção, a própria descrição dos órgãos que seriam interessados, houve a construção de um passo a passo
que facilitou depois que a gente, mesmo na comarca de Turmalina, replicasse essa iniciativa no outro município com muito mais facilidade do que foi a primeira criação, né? Então, eu acho que existem com certeza outras experiências, mas essa que foi feita numa cidade do interior, às vezes sem o recurso ou sem os órgãos de apoio necessários ou que existem numa cidade maior, essa iniciativa ela acabou que foi construída como um passo a passo. Então, eu ressalto a importância dos planejamentos dos ministérios públicos no sentido de entender as realidades, né, e os problemas que realmente atingem aquelas comunidades, né, principalmente as realidades mais diferentes. E se isso for uma necessidade real, acredito que os ministérios públicos possam, né, encampar essas e outras iniciativas de maneira a trazer uma atuação ministerial mais, né, preventiva e mais resolutiva, pautando para realmente buscar uma solução das causas dos problemas. Então, eu imagino que é possível se replicar essa e outras iniciativas a partir de um interesse institucional pautado numa realidade que realmente demande essa postura. Essa postura ativa e preventiva do Ministério Público, que foi o que eu acho que contribuiu e fez com que o projeto tivesse a repercussão e o efeito que teve quando o Ministério Público se colocou ao lado da sociedade, não acima, mas como realmente um indutor de uma política pública e que junto, né, a partir da sua competência, mas respeitando a competência de todos os órgãos, buscou criar, né, um espaço de consenso, um espaço de uma atuação criativa, para dizer de outra, né, uma atuação criativa a partir de um problema que existia, mas buscando uma efetividade maior da nossa atuação, que não fosse simplesmente a repressão. Então, nesse ponto, eu entendo que o sucesso foi exitoso e se deve a todos os órgãos que contribuíram para que esse trabalho fosse feito. E no Ministério Público do Trabalho, Ludmila, é mais fácil ou mais difícil você construir uma estratégia que tenha caráter nacional, não fique limitada a uma ação individual de uma procuradora proativa? A gente ainda tem uma certa dificuldade em trabalhar dessa forma coordenada e proativa, porque acho que essa deficiência vem desde da faculdade, né? A gente não está acostumado a trabalhar ou entender o Ministério Público como esse articulador, como ponte, como fomentador, indutor de políticas públicas. Então, a gente está acostumado a trabalhar com o processo, com a lei, com a denúncia, instaura inquérito civil, ajuização civil pública, faz audiência, faz recurso. Então, a gente modificar essa lógica ainda é um pouquinho difícil, mas o que eu vejo e sou otimista, então acredito que quando a gente vai mostrando os resultados, conversando com os colegas, por exemplo, aqui, a gente troca uma ideia, aí a gente já estava até falando, né, Shirley, já vou passar o contato com a colega de Montes Claros para ela trabalhar junto, a gente vai conseguindo aí construir até uma rede de apoio assim, entre as instituições, porque obviamente que ninguém resolve nada sozinho e nem resolve só com direito, a gente precisa realmente trabalhar de forma integrada, articulada, conscientizando e, na minha opinião, com foco preventivo mesmo, né? Então, eu acho que essas iniciativas que a gente mostra com resultado, eu acho que a gente precisa assim, integrar mais, conversar mais, ter oportunidade de divulgar as boas práticas para poder realmente conquistar aí as pessoas e corações e mentes, como se diz. Muito obrigado, Ludmila, muito obrigado, Shirley. Vocês duas estiveram presentes no seminário de criação do Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados em Ministério Público, Direito e Democracia, e eu acho que vocês concordam com a ideia que esse é um espaço fundamental para universalização dessas experiências, ampliação, generalização dessas experiências. No decorrer do seminário, foi lançada a coleção Ministério Público Resolutivo, coordenado pelo promotor Marcelo Pedroso Goulart e pelo procurador Gregório Assagra de Almeida, e foram lançados 4 primeiros livros dessa coleção.
Elementos para uma teoria geral do Ministério Público, de autoria de Marcelo Pedroso Goulart, a essencialidade do Ministério Público no mundo líquido, desafios para o século XXI, de Rafael Moreno Rodrigues Silva Machado, Ministério Público Resolutivo e o tratamento adequado dos litígios estruturais, de Lena Luciana Nunes Dayer, e Ministério Público Resolutivo e Proteção dos Direitos Humanos, de Eduardo Cambi e Letícia de Andrade Porto. E o Trilhas da Democracia volta na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 19 horas. Até lá!